descansar. Isso. Bom, eu nasci com deficiência visual, mas eu tinha baixa visão e eu perdi a visão por completo aos 20 anos. Eu estava no processo de entrar no ensino superior e eu sempre quis ser veterinária, né? E aí, quando eu perdi a visão, eu fui para a segunda opção, que seria psicologia. E aí, pensando que eu gostava de cães, eu achei que um cão-guia seria a melhor opção para mim. Só que na época eu não entendia que existiam requisitos importantes para garantir a segurança do trabalho desse cão-guia, né? Que é ter uma boa orientação e mobilidade, saber andar bem de bengala, ter uma vida bastante ativa. Então eu comecei a me inscrever logo que eu ceguei. E aí eu passei 14 anos tentando conquistar esse cão-guia. Foi bastante difícil, porque eu ia me habilitando, né, nos pré-requisitos. Comecei a ter uma vida ativa, entrei na faculdade, comecei a trabalhar, comecei a andar sozinha com a minha bengala. E aí comecei a ir me habilitando, mas nenhuma das escolas, não existe escolas de cães-guia no Nordeste, todas as escolas não me davam uma resposta necessariamente. E aí dentro de todas essas esperas, houve uma frustração muito grande porque não haviam respostas e eu não via possibilidades. Eu via todos os cães-guia indo para outras regiões, mas não para o Nordeste. E aí o Instituto Íris começou esse trabalho de enviar cães-guia para o Nordeste e foi quando foi possível que eu fosse contemplada e que eles encontraram, né, a Bela para ser essa minha parceira aí de vida. E eu sinto uma diferença imensa. Eu olho pra onde? Olho pra cá, pra lá. Pra onde você quiser. Se você ficar pra frente, as pessoas de casa estão te vendo. Se você olhar pra sua esquerda, tá olhando pra mim e pro Tom. Pronto, é porque eu tava falando olhando pra vocês. Então eu vou olhar pro pessoal de casa. A Bela, eles conseguiram, né, um cão compatível com o meu perfil. Eu tenho um bebê pequeno, então a Bela foi socializada numa família que tinha crianças, que foi muito importante para essa relação. E depois de 14 anos, eu fui contemplada com a Bela, que foi meu primeiro cão-guia. É uma loteria, não é, Estrela? Porque 7 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil e menos de 200 cães é mais do que ganhar na Mega Sena. Você ter uma chance dessa, não é? Sim, muito difícil. E eu tinha uma visão equivocada de que existia uma fila, né? Sim. Uma fila onde a gente esperava chegar a nossa vez, e não é necessariamente assim. A gente precisa que esse cão ele tenha compatibilidade de perfil com a pessoa cega, o que fica mais complexo ainda. Tem a questão de altura, do caminhar, né, que a gente chama de marcha, para que a gente possa andar no mesmo passo. A personalidade influencia, então fica cada vez mais desafiador achar um cão-guia compatível. Ainda mais porque, por exemplo, a instituição que forneceu o meu cão-guia é uma instituição que vive de doações, né? Então precisam de voluntários. Todo o processo até o cão-guia ser entregue para a pessoa cega requer um custo muito alto, e aí talvez por isso não tenham tantos cães-guias formados quanto as instituições gostariam, porque é um custo muito alto e o Íris, especificamente, necessita de doadores e de voluntários para isso. Mas respondendo à sua pergunta em relação a como era a minha vida antes da Bela e agora com a Bela, né? Eu e a Bela estamos com um pouco mais de 1 ano e 1 mês juntas. Eu fiz o treinamento... depois que eu fui contemplada, eu fui ao Espírito Santo, no centro de treinamento do Instituto, tudo custeado pelo Instituto Íris e os voluntários. Fiquei lá no centro de treinamento por 15 dias para fazer o processo de adaptação. Afinal, a Bela já sabia guiar um cego, mas eu não sabia andar com cão-guia, né? Aí você teve que se adaptar, né? Eu tive que me adaptar, e ela também, pra gente se conectar e andar no mesmo passo e se conhecer e ter toda essa relação, né, mais próxima. Então, eu me afastei um pouco da minha família nesses dias, me afastei no sentido de fisicamente, mas eu tinha contato todos os dias. E aí eu fiquei 15 dias lá, passando pelo treinamento, pela fase de adaptação, na verdade. E aí o treinador, o Alessandro, voltou comigo pra gente fazer dentro da realidade de Fortaleza, que é muito diferente da realidade do Espírito Santo, né?
a questão arquitetônica. As calçadas que a gente não tem direito aqui, né? Isso. Agora, como é que é a tua realidade com a Bela no sentido das outras pessoas? Porque quem vê um cachorro geralmente quer falar com o cachorro, quer passar a mão. Como é que... Porque no cão guia não pode, né, Estrela? Pode quando ele não está em serviço. Então, assim, eu trabalho na Secretaria de Direitos Humanos, sou servidora da Secretaria de Direitos Humanos. E aí, o que acontece? Todo mundo lá é um fluxo de pessoas muito grande e as pessoas sempre querem tocar na Bela. Mas a Bela não trabalha, que é uma coisa que algumas pessoas na rua pensam que o cão-guia trabalha 24 horas por dia. Só que eu sempre brinco que eu não sou vendedora ambulante. Então, a Bela chega no meu trabalho, ela tem a caminha dela, ela tem os brinquedos dela e ela tem um momento de descanso, de interação. Ela não passa o dia inteiro andando comigo. Nesse momento agora, você tá dando entrevista pra gente, ela tá deitadinha aí no chão do seu lado. Ela tá entendendo que tá descansando ou que tá trabalhando? Ela está em trabalho, ela tá relaxada porque nós estamos sentadas. Mas em todo momento que ela está vestida com equipamento de cão-guia, ela está em trabalho. Então, ela está aqui quietinha, mas ela está com a atenção bem presa, assim, de se eu precisar me levantar, ela já levanta junto e responde os comandos. E se a gente falar com ela, ela vai responder, ela pode se desconcentrar, por isso que deve evitar, Isso. não é? Geralmente, ela ignora, mas ela acaba dando uma olhadinha. E quando a gente está transitando na rua, eu acho que a parte mais desafiadora. A gente pega muito busão em Fortaleza, né? Eu vou e volto do trabalho, geralmente de ônibus. Então, o pessoal no ônibus, às vezes, fica... Ai, meu Deus, um cachorro vai me morder. Outros querem pegar, outros querem abraçar para tirar foto. E ela tá com o equipamento, então ela ignora e eu converso e tá tudo certo. Mas quando a gente tá na rua... E Fortaleza é uma cidade que arquitetonicamente ainda não está preparada para pessoas com deficiência. A Bela precisa ter muita atenção, porque são calçadas muito irregulares. É um sobe e desce. Como é que ela te uma avisa, árvore. Estrela? Como é que ela sinaliza pra ti? Quando a gente tá andando, o cão-guia ele sempre anda na calçada. A gente só vai para a pista se for para atravessar a rua ou se for para fazer um comando que a gente chama de margear. Certo. Que é, vamos supor, tem um carro em cima da calçada, tem uma árvore gigante em cima da calçada. Eu peço ela para procurar o melhor caminho. Se ela continuar a permanecer parada, eu tateio, perdão, bati no microfone. Percebo que tem um obstáculo, então eu peço ela para margear. Ela desce a calçada, desvia do caminho e sobe na calçada novamente. Eles entendem que a rua é um local, né, de risco, então a gente tem que permanecer pouco tempo. E você vai na sentindo pista. isso através do movimento dela, Através do vai movimento seguindo. No arreio, que é o equipamento que fica preso ao corpo dela. Não sei se o pessoal consegue ver. Dá pra ver, que tá pronto. pela TV, é como se fosse uma placa. E tem a coleira que você conhece já do cachorro, que é a peitoral. E tem Isso. tipo uma placa por cima das costas do cachorro. E tem escrito alguma coisa que eu não consigo Cão-guia ver. em trabalho, favor não mexer ou brincar. Mas as pessoas não respeitam essa placa. Ainda mais com a cara da Bela é difícil. Eu tô evitando olhar pra ela, porque se eu olhar, eu sou capaz de me jogar no chão e dar uma agarrada nela. Então eu tô evitando. Então é como se fosse um peitoral e tem uma alça. E eu seguro nessa alça e eu sinto os movimentos. Ela vai rebolando para um lado, para o outro, e eu vou sentindo esses movimentos. Mas se a gente vai subir na nossa frente tem uma calçada maior, ela bota as duas patinhas, só as patas dianteiras, e aí eu entendo que tá alto. Aí eu passo o pé e vejo que tem um degrau. Mas ela consegue identificar escadas, banheiros, elevadores. Agora, já que são tão poucos em Fortaleza e no Brasil, como é que é a realidade aqui na nossa cidade para quando você precisa entrar num banco, quando você precisa entrar num ônibus? As pessoas ainda recuam, dizem, não pode entrar cachorro. Como é que é? No começo, há 1 ano atrás, houve o que eu chamo de resistência, não impedimento, né? Havia uma resistência. E aí eu mostrava a carteirinha dela de identificação. Ela tem uma carteirinha que é atualizada anualmente pelo Instituto Íris. E aí eu mostro a carteirinha dela, onde consta, né, todos os registros dela. E existe uma lei que garante, né, a lei do cão-guia, que já está em vigor há 20 anos, que permite que o cão-guia ele circule por todos os espaços de uso privado e uso coletivo, público que seja de uso coletivo. Então,
ela entra em todos os locais, à exceção de UTI hospitalares e cozinhas industriais. Então, Mas se você for para um restaurante, se você for sim. para um hospital ser atendida medicada. Eu já fui muitas vezes ao hospital ser medicada e os enfermeiros ficavam loucos, porque ela ficava deitadinha aqui do lado da poltrona e eu aqui com soro no braço. É difícil, viu? É difícil você olhar para ela e não querer falar. Agora, quem tá com a gente também conectada... É só uma pontuação, assim, eu acho que o maior desafio são os transportes por aplicativo, que tem melhorado também, mas ainda existe um pouco de resistência, e os táxis. Os ônibus aqui em Fortaleza são bem tranquilos em relação aos cães-guia. E o desafio é andar na rua sem o pessoal jogar bolinha, jogar banana, chamar ela, estalar os dedos. Na placa dela tem um broche com o nome Iris, que é a instituição que me entregou ela. E às vezes as pessoas perguntam como é o nome dela. Eu digo Iris. Porque se eu disser o nome Bela, o pessoal fica Bela. Então tem que estar de vez em quando mentindo. E ela entende tão bem que você falou agora Bela e ela não se mexeu, porque ela sabe que não é o som que ela precisa estar atenta, né? Vamos falar então com a voluntária do Instituto Iris, né? Que é a Elaine Souza, que está conectada com a gente também. Você está em que cidade, Elaine? Oi, eu estou em Salvador, estou aqui na Bahia. A gente tem também uma parceria e estamos tentando, na verdade, movimentar o Iris e levar ele para vários lugares. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma audiodescrição, que é tradução da minha imagem em palavras para as pessoas com deficiência visual. Então, eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos cacheados, escuros, bem assim acima dos ombros, estou com um leve grisalho. Tô com óculos de grau e uma blusa assim, bege com um terno e ao fundo tem uma parede branca. Agora fala pra gente como é que... Fala pra gente como é que funciona essa questão, como a Estrela falou, né? A questão de adaptação, não é entrar numa fila de espera e ter um cão-guia. Tem que ser toda uma relação de personalidade, de tamanho, de características que definem, que acaba sendo muito mais difícil também encontrar a pessoa deficiente para o cão-guia. E como é que vocês treinam esses animais? O Tom ficou se perguntando, e como é que ele sabe quando ela precisa de ajuda? São tantas perguntas, o que você pode explicar para a gente? Então, Daniela, primeiro dizer que o Instituto é uma organização sem fins lucrativos, né? Então, a gente realmente, quem mantém, quem organiza e tudo, são pessoas com doações e os voluntários. E essa entrega é uma entrega gratuita, né? E muita gente pergunta assim, olha, eu tenho um cão, será que eu posso entregar um cão, né? Tem labradores, então, como a Estrela falou, a Bela é uma labradora, a gente utiliza muito esse cão, mas são cães que são selecionados geneticamente, então a gente tem toda uma escolha, o treinador olha, avalia muito também o aspecto comportamental desse cão, né? Então não é qualquer cão. Então a gente compra esses cães, adquirimos esses cães, né? Aqui muito no Brasil, em Minas, e que temos vários parceiros para isso. E eles são adaptados em uma família de verdade, né? Exatamente. E aí dali a gente pega esse filhote, depois de ser avaliado, ele vai para uma família socializadora. Quem fez a socialização da Bela foi o Luciano, por exemplo, lá em São Paulo. E aí ele tem que entender que ele não pode se apegar para querer ficar com a Bela e não devolver. Ele sabe que ele vai entregar para alguém. Exatamente. Então a família socializadora, ela tem que entender que ela vai ter que passar um tempo com esse cão, que vai ter que ensinar alguns pequenos comandos, não é? De orientações. Ela vai ficar geralmente um ano e meio. E como a Estrela falou, a Bela, por exemplo, é importante que a família socializadora seja uma pessoa que tenha uma vida ativa, né, que vai ao banco, que sai de casa, que pega um transporte, que tenha talvez até mesmo filhos, né, ou outros cães em casa, porque a gente quer mesmo que o cão, ele ali ainda não é um cão guia, ele está ainda, né, partindo para isso, mas que ele possa ter um maior contato nesse sentido de ambiente, de pessoas. E tem que ser também um cuidado muito amoroso, sabe, Daniela? Eu imagino. Com muito cuidado, porque a gente não pode ter nenhum trauma nesse cachorro, né? Enfim. E aí, depois desse momento de socialização, que a gente tem, e agradece muito as famílias socializadoras,
o Instituto mantém com ração, a gente faz um acompanhamento, né, todo de saúde desse cão. Aí quando ele atinge a maturidade, digamos assim, eles entregam novamente para o Íris, que aí, como a Estrela falou, ela vai lá para o Espírito Santo. Então a Bela fez esse trajeto, ela estava em São Paulo, ficou sendo socializada, depois foi para o Espírito Santo, e lá ela ficou com o nosso treinador, o Alessandro, e ficou ali mais uns 6 meses, 4 até 6 meses, Sim. e ele faz todos aqueles comandos, Tom. Então ele ensina, né, ela como se comportar, como utilizar o arreio, que a Estrela já explicou, que é esse equipamento, né, que ela vai segurar, dá comandos, como a Estrela falou, de banheiro, de shopping. Então, depois desse momento de socialização, aí a Estrela foi junto com o Alessandro, voltou aí para Fortaleza, e aí ele já vai conhecer também o ambiente daí, que é o momento de instrução. Olha, Nesse momento de instrução, eu poderia pois não, passar assim, eu tô morrendo de pena porque a gente tem pergunta, tem outros ouvintes aqui participando, pois mas não. infelizmente o nosso tempo já acabou, mas eu queria, na verdade, deixar as suas redes sociais, até do Instituto, para que as pessoas Sim. conheçam. Não dá tempo não, né, Bia, colocar a pergunta do ouvinte? Estourou o tempo, mas eu queria te agradecer. E deixa a rede social para que as pessoas conheçam, porque tem um momento também que a Bela vai se aposentar, né? Não vai ficar com a Estrela Sim. até o tempo. Enfim, é muita coisa pra gente falar em pouco tempo. Ah, eu posso só dizer que o ouvinte que ficou sem a resposta, ele pode nos encaminhar pelo direct pro meu Instagram, que é @coisasdeestrela, ou então pro Instagram do Instituto também, né, Elaine? Se você puder passar. Exato. Exatamente. @Iris Cão Guia, e a gente também tem os sites, né? E façam perguntas e a gente responde. Eu Então lá no agradeço. Instagram é @iriscãoguia. Iris Cão Guia, @Iris Cão Guia. Olha, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade, Elaine Souza, que é voluntária do Instituto Íris, e você, Estrela Rodrigues, psicóloga, e a Bela também maravilhosa que esteve aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada. A Obrigada gente que por compartilhar a tua agradece. história. E que muita gente chegue junto para ajudar o Instituto. Parabéns pelo trabalho, Elaine. Sim, por favor, ajude o Instituto Íris. Precisa. Precisa sim. 8h26, vamos pro intervalo. A gente volta já já. Sonhar é o primeiro passo, realizar é o próximo. Vem aí a Feira de Profissões Unifor. É a sua chance de tirar dúvidas com professores e de viver na prática a universidade. Nos dias 15 e 16 de maio, descubra carreiras, viva experiências, faça escolhas. Venha com a família e transforme possibilidades em realidade. Feira de Profissões Unifor 2025. Explorar o que te inspira hoje é o que vai transformar o seu amanhã. Informar é nossa missão. Apurar é nosso caminho e a verdade é a nossa única opção. Levar até você a notícia verificada é o que faz ser quem somos. Hoje, o Diário do Nordeste celebra o prêmio de melhor site de notícia estadual. Todos os dias celebramos a sua confiança. Diário do Nordeste, 43 anos de compromisso com a verdade. Bom Dia Nordeste. Tom Barros, Daniela Delavô. São 8h28, 8h28. Nós estamos com Bom Dia Nordeste no ar e vamos até 9h da manhã. Matéria bonita, viu, Daniela? Que matéria legal, Ai, hein? Tom Barros, nem me Muito fale. legal, muito legal. Eu que sou louca por Dá bicho. pra gente fazer desdobramento, viu? Dá pra gente fazer Dá pra gente desdobramento. ficar de 5 às 9 conversando sobre isso. É verdade. Então vamos nós. Uma jovem de 28 anos, essa matéria? Tô certa, ô minha jovem? Uma jovem de 28 anos, grávida de 7 meses, caiu no meio da rua ao tentar afastar o cão dela de 2 cachorros de grande porte em Santos, no litoral de São Paulo. Apesar do susto, ela, a bebê e o pet passam bem. Essa situação faz a gente pensar sobre como agir caso algo assim aconteça conosco.
Você saberia o que fazer num momento assim para proteger você e proteger também o animalzinho? O médico veterinário Gabriel Marinho chega agora para trazer essas informações e orientações. Gabriel, seja bem-vindo, é um prazer conversar com você. Bom dia, Gabriel. Bom dia, o prazer é meu. Tudo bem? Você viu aí a nossa Bela saindo, né? A cachorrinha que é um guia muito fofa, Sensacional, né? Sensacional. Gabriel, agora a gente muda de assunto completamente, né? Numa situação como essa, como o Tom falou, de ataque de cão. Como fazer, hein? Acho que inicialmente o primeiro passo é tentar impedir que qualquer situação comece a acontecer. Então a gente se volta para a prevenção, né? Sei. E isso inicia conhecendo bem o local onde você passeia com seu pet, entendendo os locais, olhando, se adiantando em relação aos riscos. Então, sempre uma guia confiável com seu pet para conseguir guiá-lo para o local correto, impedir de passar por onde você veja que tem muitos cães ou cães de rua, né, que se localizem. E, assim, tem em mente que dificilmente os cães de rua, os cães que já vivem ali em situação que a gente chama de animais errantes, vão ser agressivos. No máximo, eles vão tentar um contato, cheirar, algo do tipo. E o cuidado maior seria com os cães domesticados, né, de outros tutores que estão ali ou sem guia, passeando soltos, ou às vezes você abre um portão para sair da garagem e o cão sai atrás. Então a gente teria que ter esses cuidados, né, para não ter que chegar em si no momento do ataque. Sei. O ataque, né, ele é muito delicado, porque ele pode acontecer de várias formas. A partir do momento que a gente tem um cão que é curioso, quer mostrar território, ele não vai ser agressivo, como até no vídeo que foi publicado eu vi, a própria moça relata, não eram cães agressivos, ela se assustou por serem 2 pitbulls, então ela realmente tentou intervir, acabou caindo. Mas, no caso de cães agressivos, primeira orientação é tentar afugentar, né? Fazer com que o cão vá embora, evitar o contato físico do cão com o seu cão. Inclusive, no vídeo, a moça faz isso da forma correta, ela entra entre os cães e dá uma voz de comando, né, alta, sai daqui, ou então, não, comandos para afugentar e fazer com que esses cães saiam. Eu sei. Gabriel, uma coisa que aconteceu comigo, eu nunca esqueci, porque eu era aluno do Liceu do Ceará, eu já estou com 78 anos de idade. Sim. E eu vinha pela Guilherme Rocha, vindo a pé do Liceu do Ceará, quando Sim. eu vou passando, uma porta está aberta, um cachorro corre na minha direção. Na minha direção não, que eu ia já na frente, ele veio por trás aqui, Sim. né? Avançou em mim e mordeu minha perna, certo? Sim. Mordeu minha perna, com força mesmo. Eu, na hora que senti, virei e dei um chute nesse cachorro, mas um chute mesmo. Uhum. Um chute pra valer. Então, a reação da pessoa diante de uma situação assim, o senhor correu lá da porta, ele viu a situação, o dono do cachorro, ele disse, não se preocupe, ele é vacinado, o senhor pode entrar em contato comigo. Ele ficou também muito constrangido com o que acabou de acontecer. Como é que a gente fica numa situação dessa assim, hein? É difícil, né? Na verdade, isso reflete até uma falta de responsabilidade, né, do tutor do cão, de entender que por mais que o cão seja vacinado, por mais que seja um cão dócil, ele é um animal. Então ele tem instinto e às vezes ele vai correr e vai tentar realmente morder. Primeiro passo é o comando. Não, sai. No caso, na sua história você teve um reflexo. É válido. Agora o que a gente tem que entender é que um cão agressivo, quando ele realmente está em ataque, o bater, o empurrar, não vai adiantar. Ainda mais o pitbull, porque ele tem uma força na mandíbula, né? A maioria dos cães grandes, na verdade. Não, esse não era um cão grande, era médio. Exato. Então, primeiro, se colocar entre a presa, que seria o seu cão, né, e o cão que está atacando, dar a voz de comando, seria o primeiro passo. A grande maioria dos cães vai desistir aí. A partir do momento que ele vê que tem uma pessoa maior que está dizendo não, sai, a grande maioria vai embora. No máximo, tenta mordiscar e sai. Isso é uma situação comum. Agora, correr é pior, né? Porque chama a atenção dele pro ataque. Aí que tá. A partir do momento que você perceber que você vai passar por um ataque mesmo, não tem jeito, a voz de comando não funcionou, a minha recomendação é, primeiro, veja se existem pessoas perto que podem te ajudar, peça ajuda, porque até no próprio vídeo que foi publicado dessa moça, você vê que ali ela começou a conseguir separar os cães quando chegaram mais 2, 3 pessoas, um puxou um cão, o outro pegou outro cão. Se o seu cão for pequeno, você pode colocá-lo no braço. Caso não tenha essa possibilidade, é melhor deixá-lo até solto para que ele tenha a possibilidade de se defender, né? Porque senão você vai estar travando o seu animal a se defender e ele vai estar sendo atacado. E o que a gente tem que é mais prático, é feio de falar, mas o que a gente sabe que realmente funciona em termos práticos é a asfixia mecânica.
Então, realmente cortar ali as vias de ar para que o cão perca a força, ou que ele fique mais fraco até que você consiga ter um tempo, ou o seu cão consiga ter um tempo. Sim. Agora, o ideal, né, é que não chegue até essas vias Até de nesse fato. momento. Exatamente. Tá, dizem que levantar as pernas de trás também do cachorro resolve. Ajuda. Espero que ninguém passe por isso, para não precisar fazer nada. A gente queria te agradecer pela tua participação, pelo esclarecimento. A gente conversou com o Gabriel Marinho, que é médico veterinário. Obrigada, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Tchau, pessoal. Bom dia. Bom dia. E a gente segue agora falando de saúde. Saúde e bem-estar. Olha, dizem aí que é dos carecas que elas gostam mais, né? Mas e quando a gente fala de calvície feminina, a realidade é completamente diferente. A situação mexe diretamente com a vaidade e com a autoestima da mulher. E isso pode interferir em muitas questões. Isso no dia a dia dela. Para saber quais são as causas mais frequentes, como é que esse problema pode ser resolvido, a gente conversa ao vivo com a fisioterapeuta dermatofuncional Lorena Martins. Bom dia, Lorena. Lorena, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Uma alegria Tudo ótimo. estar aqui com vocês. Lorena, vamos falar de calvície feminina, que a gente tem ouvido falar cada vez mais, né? Mulheres reclamando de calvície. É diferente da calvície do homem? Ela é mais uma entrada assim na frente da cabeça? Como é que funciona a calvície feminina? A calvície feminina, ela tem um padrão diferente da calvície masculina, né? A calvície masculina, ela pode chegar a ter uma característica que a gente chama de ferradura ou bola de bilhar, onde a cabeça toda fica sem a região de cabelos, né? Na parte superior, e a mulher não. A mulher, geralmente, ou ela tem uma alopécia frontal, onde vai atingir apenas a fronte, as entradas, como a gente chama, ou mesmo uma rarefação em todo o couro cabeludo, onde você consegue visualizar o couro cabeludo, mesmo quando esse cabelo ele está seco. E quando molha, se agrava, a gente consegue visualizar muito mais o couro cabeludo da mulher, o que causa muitos danos, principalmente emocionais, psicológicos, para essas mulheres. É diferente de alopécia ou a calvície é uma coisa, a alopécia seria outra? Não, é a mesma coisa. A calvície e a alopécia são sinônimos, né? Onde tem os padrões genéticos, né? Tem essa genética que está inclusa, mas também ela pode ser desencadeada por outros fatores. Existem vários tipos de alopécias, de calvícies, né? Existem as alopécias cicatriciais e não cicatriciais, onde a calvície, no caso genética, ela está inclusa dentro das calvícies não cicatriciais. As cicatriciais são aquelas que são promovidas, como o nome já fala, por cicatrizes. Podem ser queimaduras, foliculites graves e outros fatores também. Agora, o homem tem alguns homens que tem o que chamam de coroinha, né? Que é aquela carequinha aqui no meio da cabeça. Mulher também pode ter isso ou não? Não, a mulher ela pode vir até algo semelhante a isso, né? Mas no caso não seria uma alopecia androgenética, pode se chamar uma calvície diferente, como por exemplo a alopecia areata. A alopecia areata ela é semelhante a essa coroinha que você fala, mas ela pode estar localizada em qualquer região do couro cabeludo, seja nessa coroinha ou nas laterais, né? Ela geralmente, a etiologia dela ainda é desconhecida, porém, ela é de causa emocional, na grande maioria das vezes, e pode também acometer outras áreas do corpo, como sobrancelhas, né, a região pubiana. Você falou de causa emocional, mas tem muita gente falando, muitas mulheres falando que pode também ter a ver com atividade física, por lavar o cabelo todos os dias, por puxar o cabelo para amarrar na hora da atividade física. Isso é mito? Isso é verdade? Como é que a gente pode esclarecer para quem está acompanhando a gente? Isso é um mito completo, né? Lavar o cabelo, ele faz bem. Eu brinco muito com os pacientes dizendo, você não escova os dentes todos os dias, então não há mal nenhum você lavar os seus cabelos, o seu couro cabeludo todos os dias, até porque ali encontram-se glândulas, né, sebáceas, sudoríparas,